lermos uma breve introdução ao Evangelho de Marcos. Ele foi escrito por João Marcos. Talvez você lembre, João Marcos, ele foi aquele que participou da primeira viagem missionária de Paulo. Ele abandonou a equipe, tanto que na segunda viagem Barnabé queria levar esse João Marcos, e Paulo falou para ele: olha, ele teve as minhas palavras, se ele for, não vou, porque ele abandona a equipe. Mas depois Deus restaurou a vida dele, Barnabé levou ele para outra viagem. E os estudiosos dizem que o Evangelho de Marcos, escrito por João Marcos, mas segundo os relatos do apóstolo Pedro, foi o primeiro evangelho a ser escrito, por volta de 64, 65 depois de Cristo, momento onde os cristãos enfrentavam grande perseguição. Talvez você já ouviu do imperador meio doido chamado Nero. Diz que ele botou fogo em 70% da cidade de Roma e botou culpa nos cristãos. Então esse evangelho foi escrito para encorajar aqueles cristãos que estavam sofrendo perseguição, para saber quem é Jesus e o que ele fez por eles. O Evangelho de Marcos, você vai ver que ele é um evangelho de muita ação. Ele não conta muitos detalhes sobre os ensinamentos de Jesus, como Mateus e Lucas. Ele é um evangelho de ação. Você vê Jesus aqui, Jesus ali, sempre agindo, curando, abençoando as pessoas, mostrando quem Jesus é e o que ele fez por nós. Vamos então ler do versículo 1 até o 13. Diz assim a palavra de Deus: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Oremos mais uma vez, peça para Deus falar com você. Senhor, estamos diante da tua palavra. Obrigado porque João relatou através das experiências de Pedro coisas maravilhosas que o Senhor fez. Então, Espírito Santo, fala agora conosco, toca o coração dos meus irmãos, assim como o Senhor falou comigo quando eu preparava essa mensagem, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual foi a grande notícia da sua vida? Qual que foi o grande acontecimento da sua vida? Os pais certamente vão dizer que foi o nascimento dos seus filhos. Talvez você casado, se você quer ser mais romântico hoje, vou te dar uma dica, fala para ela: o grande acontecimento da minha vida foi te conhecer. Fala isso depois, tá? Indo embora. Mas qual a notícia maravilhosa que aconteceu para você? E como estamos no começo do ano, deixa eu perguntar então, nesse ano, o Mazinho perguntou um pouco no louvor lá: o que você espera desse ano? Pode pensar de coisas materiais também. Qual a grande notícia que você espera receber esse ano? Você espera fechar um grande negócio? Você espera talvez uma cura de alguém, de algum parente? Qual a grande notícia que você quer receber esse ano? Ontem, quando o Kaique acordou, mais velho, falei: bom dia, filho, você sabia que hoje é o primeiro dia do ano? Ele mesmo, pai, está começando 2022.
filho, qual a grande notícia que você quer receber? Ele falou: pai, a grande notícia é que você vai me dar um pula-pula. Falei: olha filho, não está muito difícil não, pode ser que aconteça. Nós sempre criamos expectativas de ouvir coisas boas, não é verdade? Essa foi a experiência que eu tive ontem com o Kaique, achei muito interessante. E se eu te dizer que hoje você já ouviu a grande notícia para a sua vida? Talvez você esteja esperando uma outra grande notícia esse ano, porque talvez você esqueceu ou não valorizou essa grande notícia. Talvez tenha alguém aqui hoje que vai ouvir ela pela primeira vez. Não a primeira vez de ouvir pelos ouvidos, mas talvez aqui hoje Deus abra o seu coração para entender e se entregar de fato a essa grande notícia. Eu lembro uma mulher chamada Lídia, que o apóstolo Paulo evangelizava, disse que o Senhor abriu o coração dela para entender o Evangelho. Talvez você escutou muita coisa sobre Deus, mas ainda Deus não abriu o seu coração. Isso pode acontecer hoje. A grande notícia de Deus aos homens não é se Ele vai nos dar coisas boas esse ano, embora Ele possa nos dar coisas boas esse ano. A grande notícia de Deus aos homens é o que está no versículo 1, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é uma palavra emprestada dos gregos, da cultura grega, que significava duas coisas. Quando um país ia para a guerra contra outro país, e quando eles voltavam com a boa notícia da vitória, era Evangelho. Ou seja, Evangelho era a boa notícia que nós vencemos a batalha, o nosso país venceu. Mas também Evangelho era dito como quando nascia o filho de um rei, significando que a dinastia ia continuar, o país continuaria tendo alguém para governar a si. Essa palavra é totalmente propícia para que a gente aplique para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o nascimento de um rei que nos governará para sempre. E Ele é a boa notícia também que Ele é um Senhor que saiu para a batalha e venceu a batalha. É a grande notícia do Evangelho. O que é o Evangelho tem que estar bem claro para nós, meus irmãos. E às vezes eu pergunto às pessoas na igreja se sabe o que é o Evangelho. E geralmente o que a gente ouve do que é o Evangelho é algo que eu posso fazer para Deus. Quando eu pergunto para os irmãos por onde eu passo, mesmo agora na última igreja, 4 anos pastoreando a última igreja, às vezes eu perguntava o que é o Evangelho, e geralmente a gente costuma falar que o Evangelho é algo que eu posso fazer para Deus. Mas não é isso. O Evangelho é aquilo que Deus fez por nós. Essa é a grande notícia. É isso que o Marcos relata em 16 capítulos. E é isso que nós vamos começar a investigar hoje. Nós vamos começar a investigar esse livro para que nós possamos entender e crer, para que nós possamos amar mais o nosso Senhor. É isso que nós temos para fazer aqui, através da exposição desse livro. E nessa primeira exposição, meus irmãos, o que Deus tem para dizer para nós é que a grande notícia, o conteúdo do Evangelho é a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Repito, assim diz o Senhor hoje. A grande notícia que Deus tem para nós, esse ano e durante toda a nossa vida, é a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho, aquilo que Ele fez por nós. Nós vamos ver que o Verbo se fez carne, Jesus veio entre nós como um homem, e eu costumo dizer que Jesus veio para consertar aquilo que nós arruinamos. Jesus veio para consertar o estrago que Adão, eu e você fizemos nas nossas vidas e nesse mundo maravilhoso que Ele criou. Jesus está aqui, nós vamos ver na obra da recriação, para consertar o estrago que o pecado fez. Mas essa notícia, na verdade, meus irmãos, ela não é tão nova assim. Essa notícia, ela é, digamos, velha, porque ela percorre toda a história do povo de Deus. A primeira vez que Deus prometeu o Evangelho foi logo após a queda.
capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Basicamente, o que Deus prometeu foi que viria o descendente da mulher e ele pisaria na cabeça da serpente, embora ela feriria o seu calcanhar. Alguém ferido no calcanhar é machucado, mas alguém que pisa na cabeça de alguém tem a vitória. Essa promessa, ela sempre percorreu a história do povo de Deus. Tanto que o povo de Deus, ele olhava para trás, para essa promessa. Ele olhava para cima, para o Deus soberano, mas ele olhava para frente, para que um dia essa promessa viria. No Velho Testamento, as pessoas também eram salvas pela fé. É um erro nós pensarmos que no Velho Testamento as pessoas eram salvas porque obedeciam os 10 mandamentos, ou porque obedeciam às leis cerimoniais de Moisés. Nunca foi assim. A salvação sempre foi olhar para a promessa de Deus, de um homem que pisaria na cabeça da serpente. Então, antes de Cristo nascer, eles olhavam para frente, embora também olhavam para trás para a promessa. Nós agora é mais ou menos assim, nós olhamos para trás, para aquilo que Jesus já fez. Olhamos para cima agora também, porque Cristo reina, mas também olhamos para frente, para o Cristo que virá nos resgatar um dia. Veja, meus irmãos, que o Evangelho não é nada tão novo, porque no versículo 2 vai dizer que essa promessa, esse princípio do Evangelho é conforme está escrito na profecia de Isaías. É interessante pensarmos nisso, conforme está escrito na profecia. A revelação de Deus para nós, aquilo que Deus prometeu para o seu povo, está escrito. A revelação de Deus está nas nossas mãos, e aquilo que está escrito é a palavra de Deus. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas questionam a palavra de Deus, questionam se de fato nós devemos crer em tudo que está escrito, mas veja que nós cremos numa promessa que está escrito. Foi profetizado por eles. No versículo 2, a parte B, essa profecia que viria um mensageiro que prepararia o caminho, é uma profecia de Malaquias, capítulo 3. Depois, no versículo 3, essa promessa de uma voz que clama no deserto, que também prepararia o caminho do Senhor, é uma profecia de Isaías, capítulo 40. Veja como que nós podemos confiar naquilo que está escrito. Profetas em tempos diferentes que não se conheceram escrevem a mesma coisa: virá alguém que vai preparar o caminho do Senhor. E o profeta Isaías, ele é o que mais escreveu sobre a vinda de Jesus. E o capítulo 9, talvez você vai lembrar comigo, é o que eu mais gosto. O capítulo 9, onde ele diz no versículo 6 que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Era um tempo horrível para Judá e Jerusalém, meus irmãos. Isaías capítulo 9. Era um tempo onde o profeta, antes de dizer isso, que Jesus nasceria, ele fala que eles viveriam um tempo de muita escuridão, eles viveriam um tempo de densas trevas. Dizia que eles seriam invadidos pelos assírios, e os assírios viriam arrebentando tudo como um rio que transborda. Mas logo lá no capítulo 9 ele começa a falar: a terra que estava em trevas viu grande luz. Logo no capítulo 9 ele começa a profetizar que esse povo que sofreria, que estaria triste, teria alegria. E ele diz no versículo 4 do capítulo 9 de Isaías que Jesus quebraria o jugo, a vara e tiraria o cetro do opressor. Diz que ele reinaria eternamente e teríamos um reino de eterna paz. E é interessante que quando Jesus vem e ele vai para essas terras, diz que ele foi morar em Naftali, Zebulon, que é onde viveria esses tempos de trevas, em Isaías 9. Em Mateus 4 diz que quando Jesus vai por essas terras, diz que o povo que estava em trevas viu grande luz.
porque Jesus foi morar no meio deles. Então nós vemos, irmãos, que essa promessa, o princípio do Evangelho, ele está mesmo no Velho Testamento. E agora nós vemos o cumprimento dessa profecia também na pessoa de João, o último profeta. João é esse mensageiro que os profetas falaram sobre ele. E o que eu gosto muito da vida de João é que ele sempre deixa claro quem ele não é. João, ele deixa claro que ele fala: eu não sou o Cristo. Ele deixa claro, em outros evangelhos fala: ele tem a primazia. Aqui nós vemos João humildemente falar: ele é mais poderoso do que eu não sou digno, nem de curvando-me desatar-lhe as correias das suas sandálias. Ou seja, João está falando: eu não sou digno de fazer nem o serviço de um escravo para o seu patrão, tão digno é esse que virá após mim. João deixa claro quem ele não é. E das falas de João, a que eu mais gosto, ela está no Evangelho de João, capítulo 3. Quando Jesus vem, depois de ser batizado, Jesus começa a fazer mais discípulos do que João. João começa a perder agora discípulos para Jesus. E os discípulos de João chegam para Jesus e falam para ele: olha, aquele de quem você não para de falar, nas minhas palavras, eles estão seguindo ele. E João, talvez a sua expressão que eu mais gosto, ele fala: eu sou apenas amigo do noivo. E o amigo do noivo se alegra só de ter ouvido a voz do noivo. Convém que ele cresça e eu diminua. Essa é a postura de todo pregador, postura de todo cristão, é de saber quem você é e de quem é o seu Senhor. João arrastava multidões, mas ele nunca apontava para si mesmo. E hoje nós vemos, não é verdade, pregadores que às vezes arrastam multidões, mas não apontam para Jesus. Apontam um para si mesmo, ou apontam para as pessoas, dizendo que as pessoas são o centro, dizendo que Deus vai realizar os seus sonhos. O verdadeiro pregador, o verdadeiro cristão, ele aponta para Jesus. Nós somos apenas amigos do noivo, como João. Eu lembro uma vez, tem 2 anos, eu fui convidado para ser padrinho de um casamento. E as noivas hoje estão exigentes, né? Elas exigem que os padrinhos se vistam iguais. E eu atarefado na cidade que eu morava, cidade pequena, 25 mil habitantes, que é a igreja que eu estava pastoreando lá, eu não tive nem loja para comprar as roupas que a noiva exigiu. Eu cheguei lá e eu era o único padrinho diferente. Fiquei com vergonha. Nas fotos, parecia que eu estava competindo com o noivo. Quando a gente quer aparecer, quando a gente quer viver a nossa vida no centro e não Cristo, seria mais ou menos assim. Nós somos apenas coadjuvantes. O dia não era meu, o dia era do noivo. A nossa vida é assim, como João. Ele que tem que ter a primazia, ele que tem que aparecer. Então nós vemos, irmãos, que João veio como cumprimento das profecias. Está escrito, nós podemos crer na Bíblia, podemos crer no que está aqui, isso de fato aconteceu. Mas nós vemos também que João tinha uma mensagem. Veja comigo o versículo 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E diz que as pessoas saíam de Jerusalém, da Judéia, confessando os seus pecados, e João estava no deserto. A mensagem de João, meus irmãos, era totalmente atual para nós. Embora nós não esperamos a primeira vinda de João, a mensagem de João é atual para nós. Essa mensagem que nós precisamos deixar a nossa comodidade e ir para o deserto. Interessante que o deserto é esse local de tratamento de Deus. Esse Rio Jordão, irmão, se você vê nos mapas, ele é longe de Jerusalém. A mensagem então de deixar de arrepender dos nossos pecados, de buscar a santificação da nossa vida, ela é atual, ela é para hoje. Porque nós devemos preparar a nossa vida e o nosso caminho para a vinda de Jesus, a segunda vinda do Senhor.
Mas para isso, para uma mudança de vida, para uma postura de vida, para a santificação, ir no deserto significa deixar a nossa comodidade, porque continuar com os nossos pecados é muito cômodo, não é mesmo? É muito cômodo para nós ganhar mais de uma forma ilícita e estar disposto a ganhar menos de forma lícita. É cômodo para nós deixar de dizer mentiras para dizer a verdade, porque ainda vamos ter que mostrar quem nós realmente somos. É cômodo para nós não nos comprometermos com uma igreja aonde teremos que honrar os trabalhos daquela igreja, teremos que nos submeter. É cômodo para nós não fazer parte de uma igreja. Eu digo para meus amigos solteiros, é cômodo namorar e não casar, porque enquanto só namorando, quem paga os boletos é o pai dela, casando é a gente que paga os boletos. Tomar uma posição, nos arrepender dos nossos pecados, uma nova vida, ir para o deserto, nos incomoda. Por isso que João estava ali, ele não estava perto das pessoas, ele estava num local onde as pessoas tinham que ir até ele, para ter uma postura de vida. E nós devemos nos preparar, meus irmãos, porque o Senhor vem. E nós vemos aqui agora que acontece algo maravilhoso com o Senhor Jesus, que é o nosso segundo ponto. O Senhor Jesus é batizado. O Senhor Jesus é batizado e ele é ungido, como no Velho Testamento os reis eram ungidos, os sacerdotes, os profetas, e agora o Senhor é ungido não só por um óleo que simboliza o Espírito Santo, desce sobre ele o próprio Espírito Santo. No versículo 9 vai dizer que Jesus veio a ele e ele foi batizado no Rio Jordão. Mas por que receber um batismo de arrependimento alguém que não tem pecados? Tanto que em Mateus, no capítulo 3, quando relata esse batismo, João questiona Jesus. Ele fala: mas você que vem a mim, na verdade sou eu que tenho que ser batizado por você. Jesus fala para ele: por enquanto seja assim, para que se cumpra toda a justiça. Jesus estava ali participando também do momento da sua humilhação, ao um homem sem pecado ser batizado para a remissão de pecados, não pelos deles, pelos nossos. O batismo de Jesus por João, na verdade, é o nosso batismo. Ele estava começando a cumprir a justiça, porque ele precisava cumprir toda a lei, para que nós pudéssemos ter vitória e ser salvos. E ali, meus irmãos, acontece algo maravilhoso. Veja o versículo 10. Diz que ao sair Jesus da água, os céus se rasgaram e o Espírito, viu os céus se rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Muito interessante o que acontece aqui. Acontece o encontro de Deus com Ele mesmo. Nós vemos a voz do Pai, nós vemos o Filho sendo batizado e nós vemos o Espírito Santo descendo sobre ele. O encontro do Deus Trino, assim como no princípio da criação. Aqui diz o princípio do Evangelho no versículo 1, mas em Gênesis 1 diz que no princípio havia Deus criando, a palavra de Deus sendo o instrumento da criação, e havia o Espírito descendo sobre as águas, pairando sobre as águas. Veja, irmãos, que no momento da criação o Deus Trino está agindo, criando todas as coisas, e agora no batismo de Jesus o Deus Trino está agindo para que Jesus venha recriar todas as coisas, consertando aquilo que o pecado de Adão, meu e seu, fez com esse mundo. E que declaração maravilhosa, quando Deus, Ele fala que Jesus é o seu Filho amado.
Veja que Deus fala que Ele tem alegria, Ele se compraz no seu Filho, meus irmãos. Que declaração de amor! Nós estamos aqui diante de um batismo de um Deus eterno, do seu Filho eterno, onde Ele mostra o seu amor. Jesus, certa vez, para falar do amor do Pai, Ele disse o seguinte, em João 5,20: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Um escritor chamado C.S. Lewis, ao descrever o amor de Deus, ele chama de a dança da Trindade. Ele fala que, como Deus é eterno, Ele precisa amar alguém eternamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam eternamente, eles se amam eternamente. E o amor de Deus, basicamente, um pelo outro, nessa dança da Trindade, que C.S. Lewis diz que, por hora, tem alguém dançando, entre aspas, é uma alegoria, ok? Mas ele não está no centro, ele aponta para o outro, e um aponta para o outro que aponta para o outro. O amor de Deus por si mesmo, um pelo outro, das pessoas da Trindade, é servir e glorificar um ao outro. Tanto que quando Jesus, em João 17, tem a sua oração sacerdotal, ele fala: Pai, eu te glorifiquei consumindo a tua obra aqui na terra. Ele fala: glorifica agora a mim com a glória que eu sempre tive com o Senhor. Jesus, ao falar do Espírito Santo, em João 16, versículo 14, ele fala: o Espírito Santo virá e me glorificará. Deus é amor eterno, porque sempre amou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles sempre se serviram, eles sempre glorificaram um ao outro. E o chamado para nós agora é de entrar, entre aspas, nessa alegoria dessa dança. Tanto que Jesus, quando orou em João 17, ele fala: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos. Então Jesus, quando é batizado com o Espírito Santo, e João disse que ele nos batizaria com o Espírito Santo, esse batismo, meus irmãos, não é aquilo que alguns dizem, que você é capacitado a fazer algum barulho, algumas coisas excêntricas. Ser batizado pelo Espírito Santo é ser capacitado para entrar na dança do amor de Deus, para amar a Deus. Ser ungido é receber a unção de Cristo para que você agora ame a Deus, passe a glorificá-lo e a servi-lo. Isso é ser batizado pelo Espírito Santo. É isso que João disse que Jesus faria. E esse é o caminho, meus irmãos, para a felicidade. Veja que que Deus fala para o Filho: em Ti eu me comprazo, em Ti eu me alegro. Deus é feliz, porque Deus é amor. Deus é feliz porque Ele ama a si mesmo, amando o Filho e o Espírito Santo, e vice-versa. E a felicidade de Deus está em servir um ao outro e glorificar um ao outro. Esse é o caminho para a felicidade. Nós só seremos felizes se amarmos a Deus. E amar a Deus é buscar a sua glória e servi-lo, à medida que nós servimos uns aos outros. Uma vida centrada em si mesmo não pode ser feliz, porque Deus não é centrado em si mesmo. Então, quando recebemos esse batismo com o Espírito Santo, essa capacidade para amar a Deus, nós amamos uns aos outros, aí sim nós somos felizes, porque nós entramos nessa unidade do Deus Trino, não para nós mesmos, mas como João, para apontar para Cristo, apontar para Deus. Mas vejam, meus irmãos, que o amor de Deus não poupa do deserto. Versículo 12 vai dizer que logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Muitas vezes mentiram para nós. Disseram para nós que se nós
crêssemos em Jesus, se nós participássemos da igreja, se nós nos convertêssemos, o que eles falaram talvez para nós? Que nós não teríamos mais problemas, que a nossa vida ia ser só vitória ou só abençoada, como dizes por aí. Mas veja que o Filho de Deus, após receber o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que o batiza, o leva para o deserto, o leva para batalhas, porque nesse trabalho de Jesus de recriar aquilo que nós estragamos, alguém precisava ser vencido. Há um inimigo que nós vemos aqui que Jesus enfrentou e que nós enfrentamos. Ele tem nome, ele é Satanás. Significa o adversário, significa o tentador, alguém que quer nos derrubar. Portanto, irmãos, estar cheio de Deus, como nós cantamos aqui, que a primeira música, que nós sejamos cheios do Espírito Santo esse ano, não significa que nós não teremos batalhas, não teremos deserto. Lembrando que o deserto, inclusive, é até bom. O deserto é lugar para arrependimento de pecados. Quando estamos com dificuldades, o nosso coração se quebranta mais, nós oramos mais, nós nos arrependemos, porque vemos que uma vida de pecado, de más escolhas, são ruins para nós. Deus não vai nos poupar dos desertos, das batalhas. Mas a grande questão é, meus irmãos, com quais forças nós vamos lutar? Em quem nós vamos nos apoiar? Eu lembro uma vez, a gente aqui, vocês vão lembrar, tinha um trabalho de evangelização com moradores de rua. E certa vez eu conversando com um morador de rua e evangelizando ele, falando de Jesus para ele, e de repente ele grudou com as duas mãos no meu pescoço. Também vocês vão lembrar que eu era um pouquinho mais forte. O que eu pensei? Eu vou derrubar ele aqui, vai ser fácil para mim. E eu comecei a entrar meio que numa batalha com ele, e eu não estava conseguindo. O Espírito Santo me veio na hora e eu falei: eu não vou lutar com você, em nome de Jesus, tira as mãos de mim. Na hora ele tirou as mãos de mim. Eu vi o Ricardo, eu vim para orar por ele, talvez você lembra. Ricardo pôs a mão nele para orar por ele, ele caiu. Talvez foi a primeira vez que eu vi alguém cair na oração sem ser induzido. Porque já viram pessoas caindo em oração? Parece que falta eles passar uma rasteira na pessoa para ela cair, né? Porque nós não lutamos contra o diabo com as nossas forças. Nós nos escondemos na sombra do Onipotente, naquele que venceu o diabo. Esse texto não está nos ensinando como vencer as batalhas e como vencer o diabo. Esse texto está nos mostrando que Jesus foi para o deserto para vencer o diabo no nosso lugar. Aqui está em cena o segundo Adão, porque o primeiro Adão, ele estava no Éden, numa situação muito mais favorável. O primeiro Adão, ele estava com animais dóceis. O primeiro Adão, ele não tinha nenhuma necessidade, mas ele escolhe não amar a Deus, ele escolhe não glorificar a Deus e não obedecer a Deus. Jesus agora vem como homem para consertar os estragos do primeiro Adão e o nosso estrago, e ele está agora numa situação totalmente desfavorável. Ele está no deserto, ele está com animais dóceis. Com quem? Com feras. Ele está com necessidades físicas, porque ele estava num jejum de 40 dias, simbolizando também os 40 anos que Israel passou no deserto e não teve vitória, que sempre desobedeceu a Deus. Mas ele escolhe o oposto. Nós sabemos nos outros evangelhos que ele escolhe obedecer ao Pai. Ele é obediente. Portanto, meus irmãos, a derrota de Adão é a nossa derrota, mas a vitória de Cristo, ela é a nossa vitória. Nós não lutamos contra o diabo com as nossas próprias forças, nós nos escondemos na sombra do Onipotente, daquele que venceu. Em Romanos 5,18 diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação,
Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por um homem, Adão, ofendeu a Deus, veio juízo, condenação. Por um homem, Cristo, veio a graça, veio a justiça, veio a justificação que nos dá vida. Em Cristo nós somos vencedores. Não porque somos fortes. O Evangelho não é aquilo que eu faço para Deus, mas aquilo que Cristo fez por nós. Portanto, meus irmãos, nas batalhas da vida, não lute com alguém que é mais forte do que você. Se esconda em Cristo. Tem gente querendo fazer batalha espiritual pelas suas próprias forças. Meus irmãos, então nós vemos hoje que a grande notícia da nossa vida, embora conhecer a Sharon e saber que ela quis casar comigo, foi maravilhoso, mas não foi a grande notícia da minha vida. A grande notícia da minha vida não foi o nascimento dos meus filhos, embora um dia eu me peguei falando isso para o Kaique. Com ele nos braços eu falei essa mesma frase: você é meu filho amado em quem eu me comprazo. A grande notícia da sua vida não é se você vai vencer uma grande doença esse ano. A grande notícia da sua vida para esse ano, para todos os anos que você ainda vai viver, é que está escrito que Jesus foi batizado e que nós possamos ser batizados com o Espírito Santo para amar a Deus como Deus se ama. A grande notícia da nossa vida é que Cristo venceu o diabo, pisou na cabeça da serpente na cruz do Calvário, foi ferido sim no seu calcanhar, mas no terceiro dia ressuscitou, e através dele nós temos a vida eterna. O Evangelho do Senhor Jesus é que nós podemos nos ser reconciliados com Deus e ter uma vida agora servindo a Deus. Nós podemos agora ter o perdão dos nossos pecados e ser amigo de Deus. Essa é a grande notícia para a sua vida. Alguns jovens aqui, talvez você está esperando alguma coisa esse ano. Essa é a grande notícia para a sua vida. Isso é escrito, irmãos. Creia nessa palavra, creia no que está escrito. Você está precisando de alegria, de amor? Você está triste? Através dessa obra de Jesus que eu falei, nós somos adotados por Deus. E Deus diz a mesma coisa para filhos adotados: você, meu filho amado, em ti eu me alegro. No amor de Deus nós somos de fato felizes. No amor de Deus nós somos de fato completos. Lembrando que amar a Deus é servir e glorificá-lo. Talvez você está buscando notícias e alegria em coisas passageiras. Essa é a verdadeira unção do Espírito Santo, ser capacitado para amar a Deus. Mas como eu falei, essa alegoria de C.S. Lewis, ela é uma dança da Trindade. Eu acho que você entendeu. Aonde um glorifica o outro, eles não querem aparecer. O chamado é para que você participe e entre nessa dança. E ainda dizem que crente não pode dançar. É porque eles não sabem o que é a verdadeira dança de glorificar a Deus e amar a Deus. Vocês estão me entendendo? Mas talvez você pense assim: Gabriel, eu sou a maior cintura dura, não sei dançar. Vocês estão me entendendo? Se entregue ao amor de Cristo, Ele te ensina. Aí de fato você vai ser feliz, vivendo não para si mesmo, mas para aprontar para Ele. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Isso é o que nós vimos hoje. A semana que vem nós vamos ver que Ele nos chama para essa dança. O Evangelho é que Cristo e a sua pessoa e a sua obra é a grande notícia que nós podemos ouvir. Não há nada melhor do que isso pode acontecer nesse ano na sua vida. Creia nisso. Então, se você está recebendo hoje a grande notícia de tudo que eu falei, você tinha que dar um sorriso. Amém? Oremos.